Olha a gente aí chegando com mais um podcast aqui do MS Conecta, o MS Cast, que você acompanha toda semana com assuntos sempre muito interessantes, com pessoas interessantes também. E hoje nós vamos falar sobre o agronegócio. Na verdade, nós vamos falar sobre tecnologia em agronegócio. E a gente vai bater um grande papo com Renato Borges. Aqui é o Og Ibrahim e este é o MS Cast, o podcast do MS Conecta para você salvar na sua playlist. Fique antenado com tudo o que acontece por aí. Este podcast é um oferecimento de Todeskine, a marca do coração da sua casa. HVM, elevando os padrões. E Magitech, o tempo todo cuidando do seu tempo. Carnes Boi Brás, excelência em todos os pontos. E 067 Vinhos, tudo pelas experiências. Bom, primeiro eu quero fazer uma apresentação do Renato, porque o currículo aqui é grande, hein? Olha só. E, obviamente ele é filho e neto de produtores rurais, sempre, né, com a cabeça focada em tecnologia. O Renato, né, com essa carinha de novinho aí, já foi eleito pela Forbes, né, um dos jovens mais promissores do Brasil aí na próxima década. Olha a importância que eu estou tendo aqui de conversar com esse cara. Eleito pelo Massachusetts Institute of Technology, que é o conhecido MIT, um dos jovens mais inovadores da América Latina. Engenheiro de formação também, o Renato criou a AgroIntelli, que é uma plataforma agronômica em mais de 400 fazendas, 19 estados e 5 países. Ele tem mais de 7 anos de experiência nessa área. Então, dá para vocês perceberem que a gente não vai conversar com qualquer um, né, nessa área de tecnologia em agronegócio. Renato, bem-vindo aqui ao MS Cast. Tudo bom, Og? É um prazer sempre falar sobre tecnologia no agronegócio, que é uma das nossas especialidades. Já faz alguns anos que a gente está trabalhando, né? E nos próximas horas aqui a gente comentar sobre isso, que o Brasil tem muito o que crescer, né, na tecnologia no agro, né? E o Brasil é o agro, só que com tecnologia a gente consegue ter mais escalas, mais produção, planejamento. Então é um tema assim que eu gosto de conversar bastante. Obrigado. Bom, vamos falar primeiro então da AgroIntelli, né, que é a empresa que você criou. O que faz a AgroIntelli, ou o que é a AgroIntelli, essa plataforma hoje? A AgroIntelli é uma plataforma multisserviços, né, do agronegócio, onde a gente concentra vários serviços dentro de uma única plataforma, né? Então, serviços de monitoramento de pragas, serviços de monitoramento de doenças, imagens de satélite, monitoramento climático, enfim, são vários microserviços onde a gente acopla dentro da AgroIntelli. Então, a gente criou um ecossistema de serviços, né, ao invés do consultor, de empresas do agro, ou o próprio produtor, né, comprar várias ferramentas diferentes, ele só compra uma, né? E tem tudo ali dentro. Tem tudo ali dentro. Que tipo de dados, por exemplo, o produtor, o pecuarista ou o agricultor podem obter ali dentro da plataforma? Os nossos maiores clientes assim, são empresas, né? E os dados... Empresas do agronegócio. Do agronegócio, assim, principalmente para a agricultura, tá? Sim. Onde a gente consegue ter dados ali muito mais estratégicos. Porque dados por dados não faz muita coisa. O negócio é o que fazer com esses dados. Sim. É onde que vai ter o grande diferencial. A utilização deles, né? Exatamente. E a gente consegue concentrar esses dados dentro da AgroIntelli, né? Dados de pragas, dados de doenças, dados de planejamento agrícola lá dos clientes, né, dos nossos clientes, e eles conseguem fazer gerar, né, na verdade, insights, gerar tomadas de decisões a partir desses dados, porque a gente começa a cruzar, né, a nossa tecnologia começa a cruzar dados através de um BI e tudo mais. Então a gente é uma ferramenta muito mais estratégica para a tomada de decisão, né? Muita gente acha que a gente é muito para o produtor rural e tudo mais. A gente tem clientes, né, produtores rurais, mas 90% dos nossos clientes assim são empresas, né, que adquirem a gente e fornecem para os
os clientes deles como uma forma de proposta de valor diferenciada, ter um diferencial competitivo, né? Um agronegócio, infelizmente, é muito comodotizado. E quando você tem um diferencial, né? Principalmente quem vende serviço, né? Faz total sentido assim, a AgroIntel, né? Principalmente na agricultura. Então, é ali que entra o nosso core business, né? Onde que a gente está focado, assim, vender para empresas e eles vendem eles jogam, né, na mão dos clientes deles, que são os produtores rurais. Né? É um B2B2C, né, que a gente fala. Essa plataforma está, de uma certa forma, ligada hoje a satélites, ou seja, consegue monitorar tamanho de áreas, você consegue medir isso, tirar, por exemplo, médias de produtividade e tal? Exatamente. Assim, por satélite, né, a gente consegue fazer monitoramento climático, gerar o mapa NDVI, né, ou seja, a gente sabe a sanidade da lavoura dos nossos clientes, né, o quanto que está saudável a lavoura. A gente consegue ter essa análise, né? Tanto quantitativa, tanto qualitativa. Isso é muito bom, né? Para tomar uma tomada de decisão mais rápida. E como você sabe, o agronegócio, a agricultura é time, né? Você não pode perder o time que talvez você esteja fora do jogo, né? Então, a gente ajuda ali nesse time, de acertar o time, a melhor tomada de decisão no melhor momento possível. É isso que a gente ajuda. Que tipo de benefícios isso traz, por exemplo, para as empresas do agronegócio hoje, utilizar uma plataforma como essa? Assim? Na verdade, como eu coloquei, né, a gente percebe que algumas empresas, quando eles vendem serviço para o produtor rural ou vendem um produto, né, a gente percebe que é muito comoditizado as coisas. Né? Você vende o mesmo serviço, então você está brigando por preço. Mesmo produto ou mesmo serviço. Então você está brigando por preço, ponto final. Acabou. Sim. O produtor vai ver preço e não vai ver se você está... o brand da sua empresa, a marca, enfim. E ele quer saber mais o custo final, isso vai representar depois lá na colheita, na venda e Exato. tal. Né? E onde que a gente entra? Né? A gente entra para alinhar as expectativas com a empresa, né? De qual é o cliente que precisa de mais atenção, por exemplo. E a gente gera esses insights para os nossos clientes, né? B2B, né? Empresas. E com isso eles montam uma estratégia de colocar a AgroIntel nos clientes deles, né? Gerando relatórios mais... onde eles nunca... Hoje eu desconheço algumas empresas do agro que realmente entrega valor fazendo reuniões com o produtor rural, alinhando as expectativas, fazendo um planejamento junto com ele. São poucas que fazem. Né? Geralmente eles querem vender, por exemplo, se for área defensiva agrícola, adubo, essas coisas, venda. Eles querem vender. Faz sentido, todo mundo quer vender, a empresa tem que vender, tem que pagar a conta, mas a entrega de valor, a proposta de valor ali, nós percebemos ali que não está muito alinhada com a expectativa do produtor, né? Então é ali que a gente entra, é ali naquela proposta de valor de mostrar, quando o time comercial da empresa vai fazer um pitch, né, um discurso com o produtor, ele já vai com um pacote, compra o meu produto aqui, já envolve a AgroIntel oferecendo serviço e tudo mais. E a nossa plataforma é white label, né, ou seja, a empresa pode colocar a logomarca dela dentro da plataforma. Então, tudo isso envolve uma nova experiência para o produtor rural. Né? Só para você ter a gente tem esses dados porque a gente tem a base muito grande de fazendas, de dados e tudo mais. 90% dos nossos clientes, né, ou de produtores rurais que estão usando a nossa ferramenta, a AgroIntel é a primeira experiência tecnológica desses clientes da história da fazenda. Então a gente tem um papel fundamental, né, e um papel importante nesse processo de educação tecnológica, de inclusão digital. E o produtor rural, tanto pecuarista, tanto agricultor, encarece muito disso. Ele é muito mais tradicional, né? É um perfil tradicional. Então, a gente sendo a primeira experiência tecnológica, a gente acredita muito assim nesse papel, né? E é um papel, uma responsabilidade muito grande. Assim. Bom, a gente sabe que até bem pouco tempo atrás, quando a gente fala em bem pouco tempo, vamos falar aí até mais ou menos 10 anos atrás, né? Era quase impossível falar de tecnologia no agronegócio.
né? Não tinham muitas ferramentas praticamente, quer dizer, você era muito na base da experiência, né, do produtor ali com uns anos e anos de vida lidando com a terra, ou seja, com gado, ou seja, com a agricultura, confiando no tempo, né, conhecendo o clima. Tal. Como é que foi, como é que é hoje para vocês ainda, sendo assim 90% dos seus clientes, né, lidando pela primeira vez com isso, como é que incutir na cabeça do produtor essa questão tecnológica, de que ele precisa utilizar essa ferramenta, principalmente aqueles mais tradicionalistas, né? Na verdade, esse é um perfil, uma persona, né, do agro, né? E não é do agro brasileiro, é agro mundial. Mundial, sim, a gente claro. vende para a América Latina, a gente está no Brasil, está na Bolívia, no Paraguai, na Argentina, enfim. O que a gente percebe muito, Og, é esse tradicionalismo, né? O agro hoje é o setor menos digital do mundo. Então, assim, ainda né? Mas isso é um detalhe, porque as oportunidades que tem são gigantes, né? Tem muitas oportunidades. Onde tem problema, você tem business, né? Tem oportunidade. Lógico. Então, essa questão de o produtor ser tradicional não vai mudar muita coisa nos próximos 3, 4 anos. A gente acredita muito na sucessão familiar que vai acontecer, onde os sucessores são mais tecnológicos, são mais capacitados. Uma nova geração, claro. Uma nova geração, onde eles vão tomar decisões a partir de dados. Fazendas, a gente acredita muito nisso, que fazendas que não tomarem decisões a partir de dados que são gerados por elas mesmas, né, a chance de quebrar vai ser grande. Porque se você for perceber, né, na verdade, a fazenda é uma empresa. Sim, a única sim, diferença tem que ser tratada como tal, né? Tem que ter gestão, tem que ter pessoas, tem que ter gestão financeira. É incrível isso. Você pergunta para um produtor rural qual é o seu talhão mais rentável, né? Não é o mais produtivo. Produtividade é diferente de rentabilidade, claro. Então, e o produtor não consegue responder. Mas por quê? Porque ele não tem aquela base de dados. A base de dados ali dele. Cara, qual que é o talhão? É meio que lógico isso, né? Cara, se o talhão é mais rentável, você tem que tirar insight. Por que esse talhão, por que essa área é a mais rentável da minha fazenda? Por que o talhão do lado não está tão rentável? Né? Esses insights, né, essas hipóteses, tem que acontecer safra por safra do produtor. E quando a gente percebe, quando a gente mostra isso pro produtor, né? E para as empresas, porque quem poderia fazer isso é a empresa, né? Uma consultoria, a empresa que vende defensivo, que vende o químico, que vende o fertilizantes. Mostrar isso para o produtor. Cara, esse é o seu melhor talhão, né? Vamos analisar o que está acontecendo com esse melhor talhão, com essa melhor área, para a gente replicar para o resto, né? Ou pelo menos tentar replicar para você ter uma boa rentabilidade, não produtividade. Não adianta nada colher 70 sacos e gastar 60. Lógico. Não tem como. Então você tem essa... A gente mostra isso. A nossa comunicação é muito mais para essa educação, né, de o produtor ser empresário rural e não só ser produtor, né? Eu acho que a sucessão familiar, os jovens que estão vindo, né, filhos, netos, sobrinhos de produtores, eu acho que eles vão ter esse mindset assim, de tomada de decisão a partir de dados, né? E gestor, né? Ô, Renato, você trabalha com uma base de dados que você tem formada dentro da tua plataforma, dentro do teu ecossistema. Só que para formar essa base de dados, você precisa inicialmente, por exemplo, conhecer a terra daquele agricultor, ou conhecer a área onde ele está plantando, saber, por exemplo, a produtividade, o índice de produtividade dele, para que possa ser, essa ferramenta seja uma coisa personalizada para ele ou não? Porque eu acho que depende, você usar uma plataforma com dados é interessante, é legal, mas eu acho que depende assim, de onde, qual a região do país ou da América está esse produtor, a quantidade de chuvas daquela região, né, o tamanho, a qualidade do solo daquela fazenda. Como é que você analisa todos esses dados para jogar na plataforma para que o produtor use aquilo como um gerenciamento mais fiel possível do que é realmente a sua terra? É totalmente personalizado, assim, cada fazenda é única, né, e a gente consegue gerar esses insights, essas hipóteses, fazenda por fazenda, cliente por cliente, região por região. Então, a gente pensou nisso desde o começo, né?
um modo que você, o produtor, né, o produtor, não vamos falar de produtor, é diferente do vizinho, né? Sim. O modo de gestão e tudo. Então a gente pensou isso desde o começo e cada produtor, a plataforma se adequa a ele. Isso é muito importante, é o que você falou, assim. É incrível, né? Porque o Brasil é tão grande, é continental, que o produtor rural gaúcho, né, planta a mesma coisa, soja, e tem outras dificuldades do que o produtor sul-mato-grossense ou mato-grossense tem, né? E eles plantam a mesma coisa, soja. Não, e a gente viu agora recentemente aí produtores dentro aqui do mesmo estado, mais ao sul do estado, tendo problema com estiagem e do meio do centro do estado para cima com muita chuva. Chapadão Dentro, ali, né? dentro de um mesmo estado. Então a gente vê que não precisa ser nem muito continental para haver diferenças, né? Então é incrível isso. E eu afirmo que lá na Bolívia, lá no Paraguai, não, são os mesmos questionamentos, né? São as mesmas dores que a gente resolve lá. E a gente consegue personalizar isso fazenda por fazenda. A gente conseguiu criar uma escala dentro da nossa do business, né? De personalizar. Porque se fosse igual para todo mundo, provavelmente não tinha tanta proposta de valor, assim. Não tinha tanto valor. Outra coisa, Renato, que a gente vê que que eu vejo como um grande obstáculo ainda dentro da tecnologia para o agronegócio é a nossa conectividade. Por exemplo, tem muitas fazendas ainda onde a internet não chega, né? Você não tem um sinal, mal você tem um sinal de celular para chegar e tal. Como é que as empresas de tecnologia do agronegócio estão lidando com essa dificuldade, essa deficiência ainda que nós temos de conectividade? A gente quase não tinha até pouco tempo atrás, melhorou muito nos últimos anos, mas ainda é um problema em muitas regiões, né? Não, é um problema sério isso daí, né? Desde sempre, né? Se você for ver os números, né, 2% das lavouras do nosso país são conectadas. 2%. 2%. E tem 60 milhões de hectares de soja, por exemplo, aqui de grãos, né? Aqui no país. Então, você já tem uma base assim que se você não criar muito pequeno. É muito pequeno. E tem associações, né, que estão fomentando isso, um Conecta Agro, enfim. Mas a gente vê uma dificuldade nessa conectividade. Visando isso, né, a gente começou a colocar na mesa assim, se a gente esperar o governo conectar tudo, a gente não vai ter business, a gente não vai ter negócio. Anos e anos ainda. Anos e anos. Então, o que a gente fez? A gente criou uma solução, né, que funciona totalmente offline. Hoje, a nossa ferramenta é totalmente offline. Funciona sem internet, você carrega os dados na ferramenta e pode ir para qualquer lugar que você tem acesso a tudo. Sem internet. Faz o que você tem que fazer, né? Sei lá, vai fazer o monitoramento de pragas, faz o que tem que fazer no smartphone, no tablet, tudo offline, tudo sem internet. Aí quando vem para o 3G, 4G ou vem no Wi-Fi, normalmente a sede da fazenda tem Wi-Fi, né? Aí sim sobe para a nuvem e aí a gente começa a gerar insights, né? Gerar hipóteses a partir daqueles dados lá. Então, a gente criou a nossa própria tecnologia offline, né? E se eu dependesse do governo, a gente não ia conseguir, não ia ter business. Este podcast é um oferecimento de Todeskine, a marca do coração da sua casa. HVM, elevando os padrões. E Meidtech, o tempo todo cuidando do seu tempo. Carnes Boi Brás, excelência em todos os pontos. E 067 Vinhos, tudo pelas experiências. Você falou em monitoramento de pragas. Como é que pode ser feito isso? Como é que a tua plataforma trabalha esse monitoramento? Você tem uma base de dados, por exemplo, de pragas que atuam em determinadas lavouras, e como é que isso é utilizado para saber se o produtor tem determinada praga em determinado cultivo, alguma coisa assim? Na verdade, o input de dados de praga sempre vem do técnico a campo, dos funcionários da fazenda, né? Eles têm acesso ao aplicativo pelo celular, eles fazem um mapeamento de pragas ali, qual praga que qual talhão, qual área. A gente pega a geolocalização daquela praga, que ele selecionou aqui naquele momento, e sobe para a nuvem, né? E aí o gestor ou o tomador tomador de decisão da fazenda ali, ele a gente já mandou um alerta, né? Da incidência daquela praga, e o nosso algoritmo já faz uma recomendação. Olha, a incidência é X, é alta,
de uma praga específica, sei lá, uma lagarta da soja, e a gente já faz uma recomendação de aplicação de um defensivo específico lá do estoque dele para ele aplicar, né? Isso tudo automático, né? Conforme a gente foi trabalhando, adquirindo clientes, hoje a AgroIntelli, a gente tem um BI, a gente tem interno, né, nosso, obviamente, que a gente sabe quais regiões específicas vão ter determinadas pragas, né? E isso é muito importante, né? Imagina uma multinacional e ela ter todo esse dados, né? Que são dados estratégicos, né? E é isso que a gente fornece internamente aqui para a gente. E agora a gente está vendo, tem a lei a lei de proteção de dados e tal, então a gente está analisando isso, mas olha que louco seria, né, você ter uma base de dados de pragas, de doenças em determinadas regiões e qual é a incidência dela, né? Qual é o solo, qual é o cultivar, qual praga específica naquela região. E a gente tem tudo isso, tudo mapeado. Então, mas como eu te falei, né, dados por dados assim não resolve. O grande X da questão é o que fazer com esses dados. E aí a gente mostra isso. Eu estava vendo recentemente um documentário que mostrava assim, a altíssima tecnologia nas lavouras, por exemplo. Um sobrevoo de drone sobre as culturas, com uma câmera de alta resolução que conseguia aproximar lá na folha, por exemplo, de um pé de milho, identificar determinada praga, determinado inseto que está ali, né, destruindo de repente a plantação. Isso já existe, é meio um pouco viagem da cabeça dos futuristas, ou realmente é possível acontecer? Tem muita tecnologia assim, né? Eu monitoro muitas tecnologias de Israel, né, dos Estados Unidos. Tem tecnologia para tudo que você imaginar. O grande X da questão não é a tecnologia, de fato. A tecnologia é um meio e não um fim. Né? A tecnologia é mais uma forma de resolver o mesmo problema. Sim. Né? E com mais escala, né? Com mais rentabilidade e tudo mais. Né? E eu vejo muito assim, uma tendência grande, assim, o produtor rural ele não vai ter 5, 6 apps, 5, 6 aplicativos ou ferramentas na fazenda. Ele vai ter uma ou duas no máximo. Então, eu acredito muito que vai ter uma consolidação de tecnologias no agronegócio nos próximos anos. Tem muita ferramenta, tem muita coisa oferecida, né, para o produtor, e ele não tem nem time, não tem nem mão de obra para tocar. Então pode colocar drone, pode colocar... Vai ter que treinar um monte de gente para operacionalizar tudo isso. Exato. Então eu sempre digo assim que simplicidade no agro funciona, né? E eu coloco isso para o meu time, coloco isso para o meu time de tecnologia, para os gestores, né, da AgroIntelli, para quanto mais simples que é a nossa persona, o produtor rural ele é totalmente simples. Assim. Quanto mais difícil, ele não vai usar. E eu vejo que tem tecnologia para tudo, qualquer tipo de resolver o problema e tudo mais, mas no final do dia o produtor vai usar uma ou duas no máximo, e as outras 3, 4 que vão sobrar... vão para outros segmentos. Assim, né? Eu já sei que existem hoje alguns softwares, né, alguns aplicativos com utilização de drone que você consegue contar cabeças de gado num determinado pasto. Né? O próprio drone lá faz mais ou menos uma contagem, não sei se aproximada por tamanho, por amostragem, aquela coisa toda, mas o produtor consegue. Agora, na área da agricultura, né, quando a gente vai falar assim, poxa, fica um pouco difícil você... imaginar que, por exemplo, o drone, o que o drone pode servir para aquela área lá, por exemplo. Dá para utilizar. O drone é uma grande tendência na utilização hoje, de uma certa forma, no agronegócio. Né? E que tipo de informação o drone pode gerar numa área de cultivo, por exemplo, que possa gerar dados importantes, né, para o produtor? Sim, o drone é uma das tecnologias mais famosas, assim, né? Tem uma hype legal assim, de educação de mercado, mas o satélite também faz um serviço semelhante. Né? O drone, obviamente, os dados eles são muito mais estratégicos, né? São muito mais micro, né? Micro-região, ele consegue fazer coisas que o satélite não faz, obviamente, mas
é incrível, assim, o produtor rural, quando veio o drone, né, comprou um monte de drone. Aí qual que foi o problema? Operacionalizar. O que eu faço com isso? Quem vai operar Quem vai isso operar aqui? isso aqui? O meu técnico agrícola? Como que a gente vai compilar esses dados, né, depois? Eu não sou engenheiro de dados, como que eu sou produtor rural? Então, quem tem que operar o drone provavelmente vai ser um consultor, vai ser os fornecedores do produtor, né? Porque se depender do produtor, ele não vai, zero. Essa aqui é a verdade, tá? Quer dizer, ele fica empolgado assim num primeiro momento com a técnica. Pô, bacana. Ele é um a ser tecnologia. humano. Ele vai numa feira, ele fica encantado com tudo que ele vê. Ele é ser humano, ele vai Depois, comprar e depois vai ele por vai intenção. saber o que vai fazer com aquilo, né? Exatamente. E aí, o que eu faço com isso? Assim? Então, tecnologia, como eu falo, tecnologia por tecnologia não vai resolver o problema. Assim. O negócio é mostrar para o produtor o problema já resolvido. Né? O drone é só mais uma ferramenta assim, que a gente percebe que tem. E quem vai operar vai ser consultores, os fornecedores do produtor, e não o produtor em si. Agora, Renata, a gente tem visto que a tecnologia tem avançado de tal forma e a formação de mão de obra de tecnologia não tem acompanhado na mesma velocidade. No agro, eu imagino que ainda seja pior essa formação, sabe, de ter pessoas ou profissionais que lidem com tecnologia dentro do agro. Como é que vai se resolver esse problema? Você acha que isso ainda está distante de... por exemplo, como achar colaboradores para administrar esses dados todos que estão sendo gerados pela tecnologia? É muito incrível isso, assim, quando a gente abre vagas, assim. Eu tenho contato com muitos RHs de grandes empresas, diretores de multinacionais, né? Alguns são investidores nossos, na pessoa física e tudo mais. E a pergunta que eu faço é isso, né? Cara, como que eu acho gente de tech, né, no agro? Né? Porque o agro é um setor muito tradicional, tecnologia está vindo agora e tudo mais. E esses diretores, né, eles que são executivos, né, eles sempre dizem o mesmo discurso, assim, que a gente tem muita gente formada, muitos engenheiros agrônomos, técnicos agrícolas, veterinários, de agrárias em si, né? Só que se você for ver, se você for ver a trajetória profissional do colaborador, né, ou dos currículos, né, são a mesma coisa. O cara fez doutorado, fez mestrado, fez MBA. Mas não tem uma especialização em tecnologia do agronegócio, porque também não existe, né? Difícil. É isso que eu vejo, assim, quando a gente vê os currículos, a gente abre uma vaga lá, vem 200, né? 200 currículos. Imagino. A gente vai, eu e meu sócio, a gente analisa, assim, os que sobraram, né? Porque passa por uns filtros e tudo mais. A mesma trajetória, não tem um grande diferencial. Se eu contratar o fulano ou o ciclano, é a mesma coisa. E eu vejo que a tecnologia, essa área de dados, né, de análise de dados, principalmente quando você vem do campo. Ainda é um bicho de 7 cabeças para eles, né? E quem tem essa especialidade e tem essa mentalidade corre um risco grande, risco bom, obviamente, né, de ser disputado no mercado. Então, por exemplo, eu não conheço hoje um engenheiro agrônomo que sabe programar. Né? E hoje, tecnologia é o core de muitas empresas, né? Se você for ver a bolsa de valor, as maiores empresas hoje do mundo, 8 são empresas de tecnologia. Por que o cara não está aprendendo tecnologia de agrárias, né? Então, eu vejo muito isso. O pessoal está muito indo a campo, né? Quer pegar o carro, sair 8 horas da manhã e voltar 8 horas da noite. Muito operacional. Mas quando você fala de tech, eles lembram de drones, por exemplo. Né? E drones a primeira imagem que vem. Só mais uma, entendeu? Então eu vejo isso muito, assim, de poucos colaboradores, poucos profissionais disponíveis. Eu estimo de cada 100, um cara é um grande fora da curva, assim, em relação à tech, né? Só para vocês terem um exemplo, a gente tem lá na AgroIntel, a gente abriu vagas para vendedor e a gente vende software, tecnologia. Se eu pegar um engenheiro agrônomo mais tradicional, a campo, a curva de aprendizado dele vai ser muito maior. Né? E como a gente tem um playbook de venda, a gente tem um onboarding do novo colaborador quando ele chega, muito intensa, né? O cara, em 2 semanas, já tá rodando bem já e tudo mais. A gente contratou gente fora do agro, né? Só que o cara é vendedor nato, né? Ele tem um perfil vendedor, um cara comunicativo, um cara que faz
ter uma certa persuasão e tudo mais. A gente contratou gente fora do agro para trabalhar na AgroIntel. Aí o que eu fiz? Qual que foi o desafio nosso? Imputar na cabeça dele, fazer um download do agronegócio, porque ele não sabe nada. Sim. Se ele Então, vem de outra área completamente, teve que mudar o chip ali. Eu tive que mudar o chip do cara. O cara sabe de processo de vendas. Ele é um bom vendedor porque ele já trabalhou e tudo mais. Só que não sabia nada do agro, não sabia a dor do produtor. Sim. E quem que ensinou? Aí foi a gente. E a gente relatou, junto com sócios e com o nosso RH, que fazendo essa abordagem, né, a gente gera muito mais resultado do que pegar um cara do agro e tentar imputar um processo de vendas nele. Né? Às vezes esse cara do agro não tem esse perfil vendedor, né? Entendi. E o cara que tem perfil vendedor já está trabalhando em multinacional e tudo mais. Então, esse é o grande desafio meu, né? E também de executivos de grandes empresas que não conseguem contratar gente de tech e agro. Né? Agora, Renato, a gente percebe também que começaram a surgir muitas as agrotechs, né? As empresas de tecnologia ligadas ao agronegócio. Só que é um mundo assim muito amplo, muito diverso e tal. Por exemplo, quando você criou a AgroIntel, no que você focou? Não, eu vou trabalhar com isso aqui. Por exemplo, não vou trabalhar com drone porque eu vou focar nisso, nisso e nisso. Como é que você desenhou, né, o projeto da AgroIntel para atender realmente essas dores, né, dos produtores? Na verdade, no início da AgroIntel, a gente fazia... a gente vendia... plataforma meteorológica, né? Para o produtor rural, né? A gente vendia hardware, né? Eu pegava da China, fazia uma reunião com o chinês. Equipamento mesmo, montava lá na fazenda. Na fazenda. A gente estava em 5, 6 fazendas aqui, bem no comecinho, em 6 meses de empresa. 5, 6 fazendas aqui em Mato Grosso do Sul, depois foi para Mato Grosso. Aí a gente percebeu que hardware não ia funcionar, não tinha escala. Né? Vinha dolarizado os componentes, né? Sim. Comprava por $100, chegava na Receita Federal e ia para $300, $400. Aí como que eu ia colocar minha margem? Aí o produtor nem queria pagar Ficava preço. caro para o produtor. Era uma coisa que ele não sabia como utilizar direito, né? Exatamente. Então a gente começou com isso. Né? Só que a gente foi aprendendo com os feedbacks dos clientes, né? Colocando, errando, produtor. No começo era produtor, né? O nosso perfil de cliente ideal, né? Que a gente não precisava disso. Né? A gente precisava de um negócio mais simples e mais barato, né? Mais acessível para ele. Foi aí que a gente migrou para software. Aí a gente começou a fazer monitoramento por software climático. Né? A gente pegava dados de várias fontes, de institutos, né? E tal, e fazia um compilado e entregava para o cara, né? Com preço mais acessível. Aí a gente começou a escalar. Porque se você for ver três principais dores do produtor rural mão de obra, clima e pragas. Né? E a gente estava no meio ali, né, do clima. A gente estava resolvendo um problema bom ali e tudo mais. Aí a gente foi, com o feedback dos clientes, a gente foi melhorando as funcionalidades da plataforma e tudo mais. Hoje a gente é um multisserviço, a gente oferece muita coisa dentro da plataforma. De forma simples, não de forma tudo junto e misturado, que o produtor não entenda, né? Ou que o usuário não entenda. Então, para você ver como que é o processo de validações. Eu não imagino... 4 anos atrás, que a gente criou a AgroIntel, eu não tinha essa mentalidade hoje como a AgroIntel seria, né? Com tudo isso que a gente tem hoje. A gente só descobriu indo a campo, entregando na mão do produtor e na mão de empresas, né? E colhendo feedback, né? Colhendo feedback e criando o que eles queriam e não o que a gente achava que era. Esse foi o grande diferencial. Assim. Quando um produtor rural, por exemplo, adquire um sistema, ou a tua consultoria para ter esse sistema, ter esses dados na mão dele, obviamente ele faz uma conta. Bom, eu vou pagar tanto por esse serviço, o quanto isso vai aumentar na minha produção. Dá para medir exatamente isso, esse, digamos assim, aumento de produtividade que ele tem, ele usando um sistema como esse? Não, aumento de produtividade vai acontecer com o clima, né? Se não chover, pode... Não adianta. Pode faltar tudo para a planta, então, menos qual água, é né? o principal benefício que ele tem? A gente como faz a gestão ali da fazenda, né, com os dados mais estratégicos, né? A gente tem clientes, por exemplo, que fez por exemplo, monitoramento de pragas. Lembra que eu fiz o nosso software faz uma recomendação de entrada de defensivos, de químicos, né? A gente tem clientes no Rio Grande do Sul que teve 17%
de redução de custo na aplicação de defensivo. Isso Por é quê? bastante interessante. Por quê? Por causa que a gente recomendou no tempo certo, no momento certo, fazendo o processo correto. A gente estava bem em cima ali para entregar o... Recomenda a quantidade também e tal. Então, 17% ele teve a menos de custo com isso. E no agro não é 17%, é um baita número. Porque né? é só uma ponta, né, dos outros custos que você tem ali. Né? Hoje, se você for ver uma pizza de custos, né, de uma lavoura de grãos, fertilizantes e defensivos, é praticamente 50% ali. Né? Então, 17% ali de 25%, vamos supor, é muita coisa. Então, é isso que a gente coloca, assim, a gente reduz custo. Aumento de produtividade vai acontecer quando chover bem e ele continuar com o processo, né, certinho, bonitinho, junto com o consultor, junto com alguém ali que tem um conhecimento também do campo. As coisas acontecem, não tem como. O feijão com arroz bem feito sempre dá resultado. Renato, qual é as perspectivas que você enxerga hoje da tecnologia dentro do agronegócio? Tem muita coisa ainda para ser explorada? Tem muito, assim. É incrível, quando a gente conversa com um produtor, não sei se já teve a oportunidade, mas quando você senta para conversar com um produtor, a cada 10 palavras que ele fala, 9 ele está reclamando de alguma coisa. Sim, eu já vi. É de praxe, né? É de praxe, assim. Então, eu acredito muito ainda que tem muitos problemas para serem resolvidos no agronegócio. O agro é muito grande, é 1/4 do PIB do nosso país. É um setor que tem muitos problemas e poucos projetos bons, né, resolvendo um problema sério. E eu acredito muito que não é criar novos problemas. Os problemas já estão aí, né? O negócio é criar soluções para esses problemas. Se for por tecnologia, melhor ainda. Você tem escala, você tem rentabilidade e tudo mais, né? Mas eu vejo que uma tendência grande assim é de consolidação de plataformas na tecnologia. É aquele negócio, o produtor não vai usar 5, vai usar 2. Senão ele vai ter que ter um time só para ficar tratando dados lá na fazenda. Sim. Que não é o business dele. Isso ele não quer fazer de jeito nenhum. Começar a pesar no custo, a planilha de funcionário. Pô, mas eu tive que diminuir funcionário porque a plataforma me dá uma série de dados, agora aumentou o número de tecnólogos aqui para poder cuidar da plataforma. Ele não vê com bons olhos. Né? Exatamente. Então, eu acredito muito nessa consolidação das plataformas e na educação de mercado, junto com o produtor, vindo com a sucessão. Eu acredito muito nisso. Assim. Você falou que apenas 2%, né, das propriedades rurais hoje no Brasil estão conectadas, né, estão com boa conectividade, têm acesso a essa conectividade. Mas eu estava lendo um relatório que diz que 67% das propriedades no Brasil já fazem uso de alguma tecnologia. Ou seja, mais da metade das nossas propriedades já usam tecnologia, mesmo talvez não tendo a conectividade que precisariam. Quanto tempo mais você acha que a gente vai ter essa tecnologia esparramada pelo campo? Assim? Acho que demora muito ainda em função dessa conectividade ainda fraca, da falta de mão de obra para operar todo esse sistema, mas em quanto tempo você acha que a gente vai estar assim, 100% tecnológico no agro? É uma pergunta... É difícil de responder em relação a time e em relação ao mercado, existe muita coisa, variáveis, né? Esse 67%, quando a gente fala de tecnologia, é uma máquina agrícola, por exemplo, com GPS, praticamente. Com GPS, que já existe GPS hoje, agrícola, né? E tudo mais, assim, né? Que já existe, inclusive, essa tecnologia, né? De máquinas agrícolas autônomas. Fazendo até um parênteses, eu vi um videozinho outro dia no YouTube, achei super interessante. Está o operador da máquina, naquelas máquinas, uma colheitadeira, se não me engano, de soja. Está lá o cara com o pezão em cima do painel, né, de pernas cruzadas, encostado, deitado, assim como se estivesse deitado. E aí ele mostra o GPS fazendo todo o trabalho. Quer dizer, o GPS dirige a máquina, o GPS... tudo via satélite, dá a velocidade que a máquina tem que ter para fazer aquela colheita e dá todo o traçado em cima da lavoura. Quer dizer, uma coisa fantástica. O cara fica ali só para se dar algum probleminha. Né?
É incrível, a gente tem clientes que Isso fazem nós já isso. temos, assim. E é muito no Mato Grosso, assim, Mato Grosso, Lucas É. Rio Verde, Nova Mutum, essa região aí que tem essas tecnologias, assim. Aqui no Mato Grosso também tem, né? Então, mas você vê isso, por exemplo, acontecendo efetivamente em quanto tempo, mais ou menos, você acha? Eu acredito, assim, que nos próximos... o Covid ajudou bastante o agronegócio, essa educação tecnológica. sim. Eu acredito muito que com o Covid, nesses 2 anos que está tendo, né, a gente avançou 5 anos. Adiantou 5 Não, anos agronegócio, que na aliás educação. foi um dos poucos setores que não foi afetado, né? foi afetado. Nem diretamente, nem indiretamente. A soja aumentou, o dólar disparou. Foi e tudo afetado, mais. assim, pelo lado positivo, né? Claro. Lado positivo, obviamente. Mas eu acredito aí que nos próximos 5 anos vai ter uma das maiores revoluções assim, do agro em relação à tech, né? E em relação a essas mudanças. Porque vai vir mais sucessores, vai vir mais gente capacitada com essa mentalidade de ser gestor e não ser só produtor, né? E eu acho que os próximos 5 anos assim vai ser crucial assim para essa mudança de mindset. E quais são os próximos passos da AgroIntel agora? A gente está cada vez mais expandindo a América Latina. Não é só Brasil, a gente vem também para outros países, né? Que são agrícolas também, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia. Tem muitas áreas ali. Então, apesar do Brasil ser grande, mas se está tendo oportunidades também fora, a gente está também lá e a gente consegue escalar, né? Por causa disso. E a nossa entrega está cada vez mais para empresas. Assim. A gente está cada vez mais vendendo para grandes empresas, para grandes cooperativas, né? E eles oferecem lá para o produtor essa primeira experiência tecnológica. Então, essa é a nossa jornada que a gente vê, né, na AgroIntel, ajudar essas empresas a venderem mais e, ao mesmo tempo, a fidelizar mais os clientes, né? Não ficar trocando a carteira de clientes por causa de preço. Então, a gente quer ajudar essas grandes empresas do agronegócio a ser mais rentáveis, né? Ter mais lucratividade e, por fim, obviamente, o produtor rural, que é o grande core do nosso... Sair lucrando de qualquer maneira. Exatamente. Então tá bom, esse foi mais um MS Cast, o podcast aqui do MS Connect. Eu conversei com o Renato Borges, que é o CEO da AgroIntel, né, que trabalha toda a tecnologia com banco de dados e informação aí para empresas ligadas ao agronegócio, também para os produtores rurais. Renato, obrigado pelo bate-papo aqui, sucesso para a AgroIntel. Obrigado, mais uma oportunidade aqui para falar um pouco sobre a AgroIntel, sobre esse mercado que é extremamente importante. O que você precisar pode contar com a gente. Bacana. E lembrando que o Renato Borges também é um dos nossos colunistas, então pode acompanhar os seus artigos nas nossas edições que saem mensalmente. Renato, obrigado, um abraço e até a próxima. Obrigado, até mais. É isso aí, minha gente. Semana que vem tem mais MS Cast para você. Até lá. Este podcast é um oferecimento de Todeskine, a marca do coração da sua casa. HVM, elevando os padrões. E Meiji Tech, o tempo todo cuidando do seu tempo. Carnes Boi Brás, excelência em todos os pontos. E 067 Vinhos, tudo pelas experiências.